Music. Fala, meu caro aluno, o professor Sérgio Araújo com vocês aqui mais uma vez. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Posologia. Hoje vamos iniciar a segunda parte do episódio 2, aliviando a úlcera péptica. Lembrando que nós estamos numa série, essa série se chama Aliviando a Dispepsia. Estamos levando em consideração as doenças dispépticas, seus aspectos fisiopatológicos e como nós iremos tratar. Para quem não conhece, a série Aliviando traz contextos mais práticos, traz casos clínicos reais e traz também todas as informações que vão ser embasadas nesses casos clínicos. Então, se você não assistiu às outras séries, nós já publicamos Aliviando a Dor, Aliviando a Inflamação, Aliviando a Infecção e aliviando a dispepsia. Então hoje nós estamos com o nosso segundo episódio, a segunda parte do segundo episódio do Aliviando a Dispepsia, com o tema que vocês vão ver agora na tela, aliviando a úlcera péptica. Então antes de iniciarmos com o nosso conteúdo propriamente dito, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Sérgio Araújo, sou farmacêutico, sou graduado em farmácia, com mestrado e doutorado em biologia molecular e também em bioquímica. Aqui nessa tela vocês têm informações muito importantes. São as informações dos meus contatos. Sempre que você precisar, sempre que você tiver alguma dúvida, sempre que você tiver alguma sugestão, sempre que você tiver alguma crítica, algum feedback, você pode me encontrar tanto pelas redes sociais, estão todas elas aqui, como também pelo meu e-mail. E também temos um QR Code com a seguinte informação: aponte a câmera do seu celular para ser membro do canal Posologia. Ou seja, se você apontar o seu smartphone para esse QR Code, ele vai direcionar você para uma área de membresia do canal. Lá você pode escolher como você quer apoiar o canal e em troca disso você vai ter acesso a vídeos exclusivos e vai ter acesso também a entrar no grupo do WhatsApp para você conversar com outros membros e também comigo. Ditas essas informações, nós precisamos relembrar o que nós vimos na aula passada. Essa, como vocês viram agora no começo do vídeo, é a segunda parte do Aliviando a Úlcera Péptica. No Aliviando a Úlcera Péptica, nós estamos falando sobre o tratamento propriamente dito. No episódio 1, falamos sobre a doença, sobre os sintomas, sobre a classificação, sobre o acompanhamento, sobre o algoritmo. Agora estamos falando sobre o tratamento. Mas sobre o tratamento, para que o vídeo não ficasse longo demais, eu dividi ele em duas partes. Foi uma aula dividida em parte 1 e essa é a parte 2. Mas para que a gente não fique absolutamente perdido, o ideal, caro aluno, é que você volte lá, você assista a primeira parte completa para você ter acesso a todas as informações. Lá você vai ter muito mais detalhes. Mas para aqueles que assistiram, é importante a gente resgatar algumas informações. O que é que nós vimos na primeira parte do vídeo? Na primeira parte do vídeo, nós começamos a aula falando sobre os esquemas terapêuticos para tratar úlcera péptica induzida por H. pylori. E nós vimos que existem vários esquemas terapêuticos e que cada esquema ele é específico e é objetivado para uma razão bem específica. Nós vimos que o esquema padrão, esse terapia tríplice, é formado por inibidor da bomba de prótons, por claritromicina, por amoxicilina. Nós falamos sobre a dose, sobre o regime, o tempo de tratamento, quais são as vantagens dessa terapia tríplice. Mas nós vimos que não existe só ela. Nós temos terapia tríplice alternativa, e para quem assistiu o vídeo vai ver que a única alteração
é a substituição da claritromicina pelo metronidazol. Na primeira parte eu explico por que essa alteração é importante. Mas nós temos também uma terapia quádrupla com bismuto, onde aí entra tetraciclina, onde aí entra o metronidazol, onde aí entra o bismuto, que vai ser um antibiótico que vai agir localmente. Um antibiótico tópico, que vai agir na mucosa gástrica, impedindo a proliferação e o desenvolvimento do H. pylori. E nós temos também uma terapia sequencial, que se vocês observarem, moxicilina, claritromicina, metronidazol e o IBP, evidentemente, né, o inibidor da bomba de prótons, são os fármacos que vão compor esse esquema terapêutico. É um esquema terapêutico de 10 dias de tratamento, mas como vocês podem ver, existe uma sequência. Inicia com a amoxicilina e só depois, os primeiros 5 dias com a amoxicilina, e só depois é que o tratamento é feito com claritromicina e metronidazol. A gente começou a aula falando sobre isso. Na segunda parte da aula, nós falamos sobre os fatores que fazem com que o esquema terapêutico, esses esquemas que nós vimos, eles falhem. Às vezes, o paciente está fazendo o tratamento e por alguma razão o tratamento ele não é bem sucedido. E nós falamos quais são as possibilidades de falha e quais são os mecanismos dessas falhas. Aqui eu estou resgatando apenas aqueles relacionados à resistência a antibióticos, mas falamos muito mais que isso. Nós vimos, por exemplo, que um dos fatores importantes é a exposição a antibióticos previamente. Claritromicina é um antibiótico problemático se o paciente tiver sido exposto antecipadamente, quando ele vai fazer um tratamento com H. pylori, que tem claritromicina, é possível que haja falha. Nós vimos que o fator 2 se refere à adesão. Alguns tratamentos, como nós vimos aí, são 14 dias, outros são 10 dias. Alguns tratamentos, a posologia é 2 tomadas, 2 administrações ao dia, outros são 4. Tudo isso vai impactar na adesão. Se o paciente tem uma reação adversa que é intolerável, certamente isso vai impactar na adesão também. E o fator 3 é o uso de antibiótico indiscriminadamente, para qualquer coisa, inclusive para infecções virais. Isso vai causar resistência bacteriana. Falamos sobre esses possíveis fatores que podem contribuir com a falha ao tratamento por H. pylori. Na terceira parte da aula, falamos sobre outros medicamentos, além dos AINES, que podem também estar envolvidos com o desenvolvimento de úlcera péptica. Falamos dos mecanismos e falamos do potencial desse risco para corticosteroides, para anticoagulantes, para inibidores seletivos da recaptação de serotonina e também para os bifosfonatos. O que é que eles podem causar, como eles causam e qual é o risco que o paciente vai ter ao usar esses medicamentos e desenvolver úlcera péptica. E na quarta parte, o que nós falamos foi uma comparação entre um inibidor da bomba de prótons e um antagonista de receptor da histamina. Será que eles têm o mesmo potencial de prevenir uma recidiva de úlcera péptica? Será que eles têm o mesmo potencial para tratar a úlcera péptica? E nós vimos através desse gráfico que a depender de como esse medicamento vai ser administrado e em que momento ele vai ser administrado, comparativamente ele vai trazer o mesmo resultado, mas às vezes não. Nós observamos por esse gráfico aqui, que mede a acidez em determinadas horas do dia, a acidez é muito influenciada pela alimentação. Se a acidez é muito influenciada pela alimentação, nós podemos ver claramente aqui que o IBP consegue manter os níveis de acidez baixos, mesmo quando o paciente se alimenta, ou seja, durante o dia quando ele se alimenta. Mas os antagonistas da histamina já não conseguem fazer isso com tanta eficiência. Os antagonistas da histamina conseguem baixar certamente a acidez, mas não nos mesmos patamares que os IBPs. Mas quando nós chegamos à noite, e à noite nós vimos que várias moléculas, nós vimos isso no episódio 1, várias moléculas que não são produzidas por causa do ciclo circadiano,
Por elas não serem produzidas, a acidez aumenta. O paciente ele tem chance de desenvolver o que nós chamamos de clocking. O clocking ele é a acidez à noite que muitas vezes o paciente acorda em virtude dessa sintomatologia, muito típico de paciente que tem úlcera péptica ou que tem gastrite também. Durante a noite, IBP e antagonista de receptores de histamina conseguem inibir igualmente. Então, eles funcionam tão bem quanto um ao outro à noite, mas durante o dia os IBPs são melhores. Então, foram esses 4 pontos de uma forma bem resumida. Se você quiser mais detalhes, volta lá, assiste a primeira parte, que certamente você vai ter muito mais informações. Mas na aula de hoje, nós vamos ver outras coisas. Mas isso foi o que nós vimos na primeira parte. E hoje, na aula de hoje, o que é que nós veremos na aula de hoje? A aula de hoje ela foi dividida em 4 partes. Na primeira parte dessa aula, a gente vai falar sobre: existem diferenças de eficácia entre os IBPs? Nós temos várias moléculas que são inibidores da bomba de prótons. Quando a gente vai selecionar uma, será que a gente seleciona porque uma é mais eficaz do que a outra? Ela consegue diminuir a acidez mais do que a outra? Eu vou fazer essa comparação. Na segunda parte da aula, quais os critérios de seleção dos IBPs para tratar úlcera péptica? Falamos de eficácia. Mas será que existem outras características que a gente pode adotar como critério para selecionar uma molécula especificamente a depender das circunstâncias do paciente? Iremos abordar isso na segunda parte da aula. Na terceira parte da aula, iremos fazer uma comparação entre 2 IBPs especificamente, o esomeprazol e o omeprazol, que são isômeros, são 2 moléculas isômeras, uma R e a outra é a S. E na quarta parte, quais os problemas que os IBPs podem causar? Os IBPs eles não são isentos de reações adversas. A gente pode avaliar quais são as reações adversas, iremos avaliar quais são as reações adversas, quais os mecanismos dessas reações, claro, são muitas, então iremos avaliar algumas delas, as mais importantes clinicamente, os mecanismos e como é possível prevenir essas reações adversas. Então vamos começar voltando para o nosso caso clínico. Nosso caso clínico, a gente viu no finalzinho da primeira parte que o médico de AD decide manter ele com naproxeno. Quem não viu a primeira parte, volta lá e assiste. Mas só relembrando, AD era uma paciente que tem osteoartrite, que precisa usar naproxeno continuamente, e o médico manteve a prescrição do naproxeno, um anti-inflamatório não esteroidal, um anti-inflamatório que tem uma capacidade de inibir a COX-1 e a COX-2 de forma muito semelhante, ou seja, é um AINE não seletivo e que estava induzindo na paciente uma úlcera péptica. Mas como a paciente precisa do efeito anti-inflamatório porque ela tem uma osteoartrite avançada, foi mantido o naproxeno. Mas a paciente estava usando ranitidina para impedir que o naproxeno pudesse causar lesões na mucosa gástrica. E nós vimos que a ranitidina ela tem um efeito menor do que os inibidores de bomba de prótons. A paciente voltou a ter sintomas. A paciente voltou a ter uma recidiva dessa úlcera péptica. Por isso, o médico manteve o naproxeno e agora substituiu a ranitidina pelo lansoprazol 30 mg ao dia. Mas quem assistiu a primeira parte, viu que essa paciente começou a tratar no hospital, ela foi hospitalizada, ela precisou ser internada e no hospital o tratamento não foi feito com lansoprazol, foi feito com pantoprazol. Ela fez um tratamento intravenoso e manteve o tratamento enquanto estava internada com pantoprazol por via oral. A paciente foi para casa, recebeu alta médica
E em casa ficou fazendo uso naproxeno e ranitidina, e agora nós estamos falando de uma substituição da ranitidina pelo lansoprazol 30 mg ao dia. A pergunta que está aqui é: faz diferença usar o pantoprazol que a paciente utilizou lá no hospital ou usar o lansoprazol que foi prescrito agora? Será que faz alguma diferença? Vamos dar uma olhada em algumas informações, em alguns dados. Aqui nós temos uma tabela mostrando algumas informações importantes. Essa tabela ela compara a capacidade de cura da úlcera péptica utilizando vários medicamentos, dentre eles os inibidores da bomba de prótons e também antagonistas de receptores da histamina, os receptores H2. E aí nós podemos observar nessa comparação um parâmetro que se chama odds ratio. O que é odds ratio? É quando a gente compara dois grupos que usaram ou que não usaram aquele princípio ativo e que tiveram ou que não tiveram o desfecho, no caso aqui a úlcera péptica. Nessa comparação de grupos, o cálculo estatístico ele mostra quantas vezes um grupo tem mais chances de desenvolver um desfecho quando usa ou quando não usa aquele tratamento. Então, claro, quando nós comparamos o grupo que usou omeprazol com o grupo que usou omeprazol, a odds ratio é 1 porque não existe diferença, é o mesmo princípio ativo. Mas quando nós comparamos omeprazol com pantoprazol, nós observamos uma odds ratio de 0,806. Ou seja, existe uma diferença no risco em desenvolver úlcera péptica quando nós comparamos omeprazol, o grupo que usou omeprazol, e o grupo que usou pantoprazol. Só que olhar só para a odds ratio não nos traz um resultado fidedigno. Aqui nós precisamos entender se existe diferença estatística entre os dois grupos. Depois que nós avaliamos se existe ou não diferença estatística entre os dois grupos, aí sim é que o risco é avaliado. Nessa tabela, onde está em verde, significa que não existe diferença estatística entre os grupos. Ou seja, usar omeprazol, ou usar pantoprazol, ou usar lansoprazol, ou usar rabeprazol, ou usar ilaprazol, do ponto de vista da eficácia, do ponto de vista da cura da úlcera péptica, não faz diferença nenhuma. Então, em termos de eficácia, todos os inibidores da bomba de prótons, eles são igualmente eficazes. Mas nós podemos observar aqui que quando nós comparamos o omeprazol com ranitidina, existe uma diferença estatística porque os resultados estão achurados nessa cor salmão, indicando que é um grupo que houve diferença estatística. Aí, havendo diferença estatística, sim, nós iremos avaliar qual é o risco. Ou seja, quem usa ranitidina tem 2,38 vezes mais chances de desenvolver uma úlcera péptica comparado a quem usa omeprazol. Omeprazol protege mais. Aí sim, nós podemos comparar o pantoprazol, um risco de proteção de 2,94 vezes maior do que quem usa ranitidina. Quem usa lansoprazol é 2,12, rabeprazol 2,37 e assim por diante. Ou seja, entre o pantoprazol e o lansoprazol, o que a paciente estava usando no hospital e o que a paciente está usando na sua residência, do ponto de vista da eficácia, não existe diferença. Eles são igualmente eficazes. Se não existe diferença na eficácia, o que pode diferenciar essas moléculas? O que é que nós podemos levar em consideração para dizer eu vou preferir omeprazol, ou vou preferir pantoprazol, ou vou preferir lansoprazol? O que é que vai fazer diferença? Isso é o que nós vamos ver nessa tabela. Mas antes de ir para essa tabela, deixa eu perguntar, você já se inscreveu no canal?
O que você viu até agora, estamos com um pouco mais de 20 minutos de aula. O que você viu até agora já é suficiente para você avaliar se quer ver mais conteúdo parecido com esse? Se você já consegue avaliar isso, então já dá uma pausa nesse vídeo, já se inscreve no canal. E se você é grato a outras pessoas, aproveita esse momento que você se inscreveu no canal e compartilha esse conteúdo com as pessoas em que você também tem certeza que elas gostarão desse conteúdo. Demos uma pausa para que possamos fazer o bem, para que possamos espalhar o conhecimento. Quanto mais pessoas resolverem se atualizar, quanto mais pessoas resolverem aprender, mais seguro nós estaremos no mundo. Então compartilha e também se inscreve no canal Posologia. Vamos voltar aqui para fazer uma análise dessa tabela. Então, em termos de eficácia terapêutica, nós podemos ver que eles são igualmente eficazes. Tanto faz omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, deslansoprazol, rabeprazol e esomeprazol. Todos eles têm eficácias parecidas. Todos eles são capazes de reduzir a acidez. Todos eles são capazes de inibir a bomba de prótons. Então, o que é que vai diferenciar eles? Primeira diferença se relaciona com início de ação. Se o paciente tem uma doença que é hipersecretora de ácido, ele quer reduzir os sintomas muito rapidamente. Então, quanto mais rápido ele resolver o problema, melhor. E quanto ao início de ação, essas moléculas elas têm diferenças. Quando nós olhamos, por exemplo, para o omeprazol, ela consegue reduzir a acidez, consegue iniciar o seu efeito em 1 hora. Mas em 1 hora, praticamente, todos eles conseguem reduzir a acidez também. Conseguem produzir o efeito terapêutico também. Então, quanto a isso, eles têm pouca diferença. Mas nós podemos observar que alguns têm uma margem mais estreita. Em 1 hora é o período mínimo, mas outros o período máximo é 2 horas apenas, como é o caso do lansoprazol, como é o caso do pantoprazol, como é o caso do rabeprazol e como é o caso do esomeprazol. 1 hora é o mínimo, mas 2 horas é o máximo. Em 2 horas, certamente o efeito farmacológico ele já se instalou. Então, o início de ação pode ser um dos critérios adotados. Eu quero que inicie rápido. Se eu quero que inicie rápido, nós temos essas 4 moléculas como as que iniciam mais rápido. Outro critério pode ser duração de ação. Algumas doenças, como por exemplo, doença do refluxo gastroesofágico, que a gente vai ver no episódio 3, precisa que o inibidor da bomba de prótons haja pelo maior tempo possível. E agir pelo maior tempo possível também traz outra vantagem. O paciente ele precisa tomar menos doses. A adesão ela é melhor qualificada. E quanto à duração do efeito, nós temos que o omeprazol, apesar dele ter um período de até 3 horas para iniciar o efeito, mas ele dura por até 72 horas. É o que acontece com o pantoprazol também. É o que acontece com o esomeprazol também. Essas 3 moléculas, elas têm um efeito mais duradouro. Então, se o que se procura é duração de efeito, eu quero que dure o máximo possível, essas 3 moléculas, elas são as mais adequadas. Avaliando a potência. O que é potência? É a capacidade de se ligar e inibir a bomba de prótons. De se ligar na bomba de prótons e inibir a secreção. Inibir a secreção com poucas moléculas. Se eu dependo da quantidade de moléculas que chega até a bomba de prótons, lá na célula parietal, para inibir a secreção ácida, poucas moléculas chegando inibindo, eu garanto um efeito farmacológico mais qualificado. E nesse sentido, nós temos que o deslansoprazol e o esomeprazol são mais potentes. Eles têm a capacidade de inibir a bomba de prótons com menos moléculas do que os outros.
pode ser também um critério para a seleção de qual molécula vai ser utilizada. Além da potência, tempo com pH acima de 4. Às vezes, é necessário que o pH estomacal fique acima de 4 pelo máximo de tempo possível. Se o paciente tem doença do refluxo gastroesofágico, não só eu quero que ele tenha um efeito muito duradouro, mas que esse efeito faça com que o pH fique o mais alto possível. Claro, não neutro, não alcalino, mas o mais alto possível dentro do nível de acidez. Então, ficar acima de 4 vai ser extremamente saudável para quem tem doença do refluxo gastroesofágico. Ficar acima de 4, na verdade, acima de 5, vai ser extremamente útil para tratar a infecção pelo Helicobacter pylori. Para que a bactéria não consiga sobreviver, para que a bactéria não consiga alcalinizar o meio a ponto de aumentar os níveis de gastrina. Então, manter o pH acima de 4 pelo máximo de tempo possível vai ser útil em algumas situações. E nesse caso, nós temos que o deslanzoprazol com 17 horas e o esomeprazol com 14 horas são os que apresentam essa característica melhor. Interações. Muitas vezes, os inibidores da bomba de prótons, eles interagem com outros fármacos. Então, imaginem um paciente que tem uma polifarmácia, um paciente que utiliza vários medicamentos. Quanto menos potencial de interação existir, melhor para esse paciente. Se o paciente usa polifarmácia, o omeprazol é o pior deles. É o que tem maior nível de interação. Significa que os outros não vão interagir? Não. Todos têm algum nível de interação. Mas o pior deles vai ser o omeprazol, vai ser o que vai ser descartado. pKa. Vejam que o pKa, que é um parâmetro que indica o quê? Qual é o pH na qual aquela molécula vai estar 50% ionizada e 50% na forma molecular. Nós vimos que os inibidores da bomba de prótons, eles precisam se ionizar para funcionarem. Eles são bases fracas. Quando eles chegam na célula parietal, que encontram um ambiente ácido, eles se ionizam, interagem com a bomba de prótons, inativam a bomba de prótons e diminuem a acidez. Eles precisam se ionizar. Então, quanto mais básico for, mais fácil eles são de se ionizarem. E aí vejam que o pKa de omeprazol, lansoprazol, pantoprazol e esomeprazol, todos são 4. Apenas o deslanzoprazol pode chegar a 5 e o rabeprazol é 5. Ou seja, são bases mais fortes dentre os inibidores da bomba de prótons. Você tem capacidade de se ionizar muito mais facilmente. Então, a depender da velocidade com que eles chegam, que eles são distribuídos até chegarem à célula parietal, ao chegarem eles são imediatamente convertidos na sua forma iônica e vão interagir com a bomba de prótons. Essa pode ser uma característica importante para os inibidores da bomba de prótons. E, finalmente, nós temos aqui a biodisponibilidade, que é a quantidade de fármaco que chega até a corrente sanguínea, através de todo o processo de absorção. Nós podemos observar que alguns, eles têm a biodisponibilidade alterada com o uso crônico. Isso acontece por quê? Porque, como nós vimos, esses fármacos, eles são influenciados pela acidez. A acidez vai fazer com que ele se transforme numa forma iônica. Quanto mais básico for o meio, menos ele vai sofrer influência dessa acidez, porque eles são bases fracas. Com o uso crônico, certamente o que a gente espera é que o pH gástrico se torne mais básico, mais alcalino. É o caso do omeprazol, biodisponibilidade de 30% a 40%. Por quê? Porque ele está no meio extremamente ácido. A chance dele se ionizar durante essa passagem é maior. Com o meio se tornando mais básico, a chance dele se ionizar dentro do estômago, na mucosa gástrica, ela é menor. Consequentemente, a biodisponibilidade vai aumentar.
65% com uso crônico. É o que acontece também com esomeprazol, que passa de 64% para 90%. Mas vejam que alguns não sofrem essa influência. É o caso do lansoprazol, é o caso do pantoprazol, é o caso do rabeprazol, porque eles não sofrem influência do pH. Eles não necessariamente precisam ser administrados em jejum, porque não sofrem essa influência do pH. Isso nós analisamos agora as características de cada um dos inibidores da bomba de prótons. Mas onde é ou qual é a utilidade deles? Nós podemos ver a mesma tabela. O omeprazol, o que é que ele tem de mais forte? Tem de mais forte a duração de ação. É o inibidor da bomba de prótons que a gente pensa quando o paciente precisa de tempo de ação, ele vai resolver esse problema com maestria. Mas quais são os pontos negativos dele? O tempo com pH acima de 4 é relativamente baixo comparado aos demais, promove muitas interações, tem muitos efeitos colaterais a longo prazo. Nós vamos falar sobre eles daqui a pouco. Lansoprazol, quais são os pontos fortes? Início de ação rápido, eles têm poucas interações comparados principalmente ao omeprazol, tem poucos efeitos colaterais a longo prazo, tem uma biodisponibilidade muito boa e não depende da acidez para que essa biodisponibilidade seja alterada. E qual é o ponto negativo do lansoprazol? Tempo com pH acima de 4 é baixo comparado aos demais. Pantoprazol, as vantagens são praticamente idênticas ao lansoprazol. Início de ação, interações, efeitos colaterais relativamente baixos e biodisponibilidade interessante, muito boa. E não depende da acidez, ou seja, não depende se o paciente vai fazer uso do medicamento em jejum ou não. Mas vejam que existe uma outra vantagem que o pantoprazol tem, que o lansoprazol não tem, que é o tempo ou a duração de ação. A duração de ação do pantoprazol é superior ao lansoprazol. Então vejam que são duas moléculas muito parecidas. As moléculas que o paciente está utilizando, do ponto de vista clínico, eles têm pouquíssimas diferenças. Apenas a duração de ação que vai ser maior. E também tem o mesmo problema, que é o tempo com pH acima de 4, que é um pouco menor para o pantoprazol, 10,1 hora, comparado ao lansoprazol, 11,5 horas, mas são considerados tempos relativamente baixos comparado aos que têm tempos maiores. Quando olhamos para o deslansoprazol, vejam que ele tem muitas vantagens. Potência maior do que os demais, tempo com pH acima de 4 também maior do que os demais, efeitos colaterais a longo prazo baixo e pKa relativamente alto, que faz com que ele chegue na célula parental e logo se ionize e logo se ligue inibindo a bomba de prótons. Quais são as desvantagens? O início de ação dele não é tão legal. Pode demorar até 4 horas para iniciar o seu efeito. Duração de efeito dele é mais curta de todas, 24 horas no máximo. E tem um potencial muito grande de interações medicamentosas. Então, se o paciente quer que o efeito comece logo e dure mais, não é deslansoprazol que a gente está pensando em usar. Se o paciente utiliza vários outros medicamentos com potencial de interação medicamentosa, não é no deslansoprazol que a gente vai pensar. Então, a gente tem que entender que cada molécula tem características que vão ser úteis para algumas circunstâncias do paciente e outras não. Rabeprazol, quais são as vantagens? Início de ação muito bom, poucas interações, poucos efeitos colaterais, pKa básico, o mais básico do que os demais, e tem uma biodisponibilidade que não depende, apesar dela não ser tão alta, 52%, mas ela não depende da acidez, tá? É muito mais previsível. Qual é a desvantagem do rabeprazol? É o seu tempo com pH acima de 4, que é considerado baixo. E o esomeprazol? Veja que o esomeprazol só tem verdinho. Ele tem início de ação muito bom, ele tem duração de ação muito boa, a potência dele é uma das maiores, o tempo com pH acima de 4 é alto, ele tem poucas interações, tem efeitos colaterais a longo prazo baixo, e a única
talvez desvantagem seria exatamente a biodisponibilidade que depende da acidez. Ela altera com a acidez. Então, pacientes que fazem uso de esomeprazol precisam fazer uso em jejum, porque a acidez vai ser influenciada. E claro, o pKa, mas dessas características, talvez o pKa seja a que menos vai ser útil no dia a dia clínico com o paciente. Agora nós vamos comparar duas moléculas inibidoras da bomba de prótons, o omeprazol e o esomeprazol, que são moléculas isômeras. O omeprazol e o esomeprazol têm uma estrutura molecular muito similar. Se diferenciam apenas na forma como eles desviam a luz polarizada. Então, do ponto de vista molecular, eles têm poucas diferenças. Mas será que essas diferenças moleculares, que são pequenas, irão influenciar na sua ação clínica? É isso que a gente vai entender agora. Então, o esomeprazol apresenta em relação ao seu isômero, o omeprazol, duas grandes vantagens. A primeira vantagem, nós podemos observar aqui, o esomeprazol é o omeprazol na sua forma S. E o omeprazol que a gente conhece é na forma R. Então, nós podemos observar aqui que, de acordo com esse gráfico que mede a concentração plasmática da molécula em função do tempo, o tempo em que eles apresentam pico é praticamente o mesmo. Então, o tempo que ele vai levar para iniciar o seu efeito e produzir efeito máximo é praticamente o mesmo. Então, isso não vai ser uma vantagem. O que vai ser vantajoso vai ser os níveis de concentração que essa molécula atinge no plasma comparando essas duas moléculas. O esomeprazol apresenta um nível plasmático bem superior ao omeprazol. Ou seja, o paciente vai apresentar uma biodisponibilidade bem melhor com esomeprazol do que com omeprazol. Então, se o que se quer é melhorar a biodisponibilidade, esomeprazol ele é melhor do que o omeprazol. Qual a outra vantagem comparando essas duas moléculas? Outra vantagem é a capacidade de inibição da acidez. Quantos por cento da acidez eu sou capaz de inibir utilizando uma molécula ou outra? O esomeprazol, ele inibe em até 90,7% da acidez. Enquanto que o omeprazol consegue inibir em torno de 25,3%. Ou seja, a capacidade de inibir a acidez é bem superior com o esomeprazol. Isso acontece porque o esomeprazol ele é mais potente, como nós vimos anteriormente nessa aula. Então, em virtude dessa potência, poucas moléculas de esomeprazol são capazes de se ligar na bomba de prótons e são capazes de inibir a secreção ácida. Por essa razão, o esomeprazol consegue inibir num percentual superior à acidez comparado ao omeprazol. Comparando agora duas outras moléculas com relação a reações adversas, omeprazol e pantoprazol. Quais são as principais reações adversas que nós observamos em pacientes que fazem uso dessas duas moléculas? Cefaleia é uma reação que tem uma frequência relativamente alta, mas ela é principalmente relacionada ao uso do omeprazol. 2,57% dos pacientes que utilizam omeprazol frequentemente, continuamente, apresenta cefaleia comparado ao pantoprazol, que é 1,79%. Náusea. Náusea é uma reação gastrointestinal. Quando nós temos alteração do pH gástrico, a náusea pode ser uma reação frequente, principalmente para pacientes que fazem uso de omeprazol. 2,14% dos pacientes que fazem uso de omeprazol têm náusea como uma reação adversa, comparado a 1,02% dos pacientes que fazem uso do pantoprazol. Então, cefaleia e náusea são reações que podem ser comuns aos inibidores da bomba de prótons, mas são mais comuns para quem usa omeprazol comparado ao pantoprazol. Eu estou mostrando essas reações adversas porque esse pode ser um critério de seleção também. O paciente que vai fazer uso dos inibidores da bomba de prótons não quer ter
essas reações adversas. Isso pode ser um motivo para que o paciente desista do tratamento, para que a adesão seja menor. Então, se nós temos um paciente que tolera poucas reações adversas, talvez escolher pantoprazol seja a diferença entre ter um tratamento bem sucedido ou não. Vamos ver a terceira reação adversa, insônia. Veja que insônia está mais relacionado ao pantoprazol. 2,5% dos pacientes que fazem uso do pantoprazol têm insônia, comparado a 1,09% dos pacientes que fazem uso do omeprazol. E boca seca tem uma incidência similar, 2,37% para o omeprazol e 2,17% para o pantoprazol. Pouco maior para o omeprazol, mas muito próximas uma das outras. Nós podemos observar aqui nessa imagem que o uso contínuo e a longo prazo de inibidores da bomba de prótons traz muitas reações adversas diferentes. Não iremos abordar todas elas. Iremos escolher aquelas que são mais impactantes do ponto de vista clínico. E a primeira delas é exatamente a demência. É muito comum a gente ver estudos que avaliam pacientes que fazem uso de inibidores de bomba de prótons com relação à demência. E qual é o mecanismo para demência relacionada ao uso de inibidores da bomba de prótons? Se refere à deficiência de vitamina B12 em função da reduzida acidez. Nós vimos na aula passada que vitamina B12 depende de acidez. Se nós reduzimos essa acidez utilizando inibidor de bomba de prótons, certamente reduziremos a absorção de vitamina B12. Se nós não temos vitamina B12 em quantidade suficiente, isso vai contribuir para o aumento da incidência da demência. Além da vitamina B12, também os inibidores de bomba de prótons, eles promovem deposição de beta-amiloide. Beta-amiloide está muito associado, muito relacionado à demência por Alzheimer. Nós podemos ver no gráfico, em 3 gráficos aqui, mostrando um estudo, comparando pessoas que faziam uso contínuo a longo prazo de inibidores de bomba de prótons, comparado a um outro grupo que não fazia uso de inibidores de bomba de prótons. Os inibidores da bomba de prótons são utilizados, os usuários, melhor dizendo, de inibidores de bomba de prótons, é esse marcado na cor amarela. Esse primeiro gráfico ele mostra todas as causas de demência juntas, associou todas as possibilidades de demência. E nós podemos observar aqui que no segmento de 9 anos, houve uma diferença entre quem usava inibidor da bomba de prótons e quem não usava inibidor da bomba de prótons, e essa diferença ela foi estatisticamente significativa, colocando aí todas as formas de demência. Quando nós comparamos apenas os que desenvolveram doença de Alzheimer, que é um tipo de demência, mesmo assim ainda houve diferenças significativas, diferenças estatísticas significativas. E quando nós comparamos apenas o grupo que teve demência por razões cardiovasculares, mesmo assim nós tivemos diferenças significativas. Ou seja, a longo prazo, o uso de inibidores de bomba de prótons parece contribuir em algum grau, em alguma forma, para o desenvolvimento da demência. Além da demência, nós podemos também levar em consideração o infarto agudo do miocárdio. O infarto agudo do miocárdio vai ter relação com a redução do óxido nitroso endotelial, em função dos inibidores da bomba de prótons inibirem uma enzima chamada dimetilarginina dimetilaminohidrolase, uma enzima importante na cadeia de síntese do óxido nitroso. Então, inibidor de bomba de prótons, inibindo essa enzima, diminui o óxido nitroso, que é um vasodilatador. Consequentemente, o paciente pode ter maiores chances
de desenvolver infarto agudo do miocárdio. O que mais podemos associar com o uso de inibidores de bomba de prótons? Osteoporose e risco de fraturas. Está muito relacionado com o quê? Com a deficiência na absorção do cálcio, com a deficiência na absorção de vitamina B12. Ambos dependem de acidez. Com a redução da acidez, menos cálcio, menos vitamina B12 para formar os cristais calcificados nos ossos, o tecido ósseo, menos elementos importantes na formação do tecido ósseo, a consequência disso é osteoporose e risco de fraturas. Estou falando aqui de um uso a longo prazo. Pacientes que fazem uso de BPs por um longo prazo têm um risco maior de desenvolver osteoporose ou um risco maior de ter uma fratura óssea. E nós temos também a possibilidade de, no estômago, o desenvolvimento de pólipos através das glândulas fúndicas. Como é que isso acontece? Acontece por causa da hiperplasia de células parietais. E a gente precisa entender isso através dessa imagem. Nós temos aqui as células parietais que vão se desenvolver, vão proliferar, vai haver uma hiperplasia de 2 a 4 vezes o seu tamanho, o que vai fazer, que vai aumentar o risco do desenvolvimento de pólipos, como a gente pode ver aqui nessa imagem. Essa imagem aqui, as setas estão mostrando uma mucosa gástrica com pólipos. E por que isso acontece? Porque a célula parietal é responsável por produzir acidez. E o que é que o nosso inibidor, nosso tratamento com inibidor de bomba de prótons, qual é o objetivo dele? O que é que ele faz? Ele vai inibir a bomba de prótons. Consequentemente, nós temos diminuição da acidez, aumento do pH. Nós temos sensores na mucosa gástrica. Nós vimos isso no episódio 1. Esses sensores, um desses sensores é exatamente a célula D. A célula D é o freio da célula G. Só que se a célula D ela diminui a sua atividade porque o pH é diminuído, consequentemente, a célula G tem seu freio reduzido. Então, nós temos diminuição da acidez, que é o bloqueio da célula D, diminuição da atividade da célula D, que produz a somatostatina. Sem somatostatina, a célula G ela vai produzir a gastrina. A gastrina vai estimular a célula enterocromafim a produzir mais histamina, mas diretamente a gastrina vai estimular a célula parietal, que vai aumentar a acidez para compensar essa diminuição da acidez, para compensar esse aumento do pH. A célula parietal sendo constantemente estimulada, ela vai produzir esse aumento, essa hiperplasia, que vai resultar no pólipo. Então, nós temos que, a longo prazo, inibir a acidez, pode produzir pólipos na mucosa gástrica. E para finalizarmos, vamos ler o caso clínico 3. WJ é um homem de 39 anos, ele tem 130 quilos, tem 170 centímetros de altura, apresenta queixa de indigestão. Então, claramente, esse paciente apresenta algum grau de obesidade. Ele descreve uma sensação de queimação atrás do externo e alguns arrotos, que é frequentemente associado a um gosto ácido na parte de trás de sua boca. Esse paciente, ele indica que seus sintomas começaram alguns meses atrás e ele ocorre apenas algumas vezes por mês, especialmente depois de comer refeições grandes ou picantes. Estamos vendo aí uma situação de um paciente obeso, um paciente que apresenta várias características de refluxo gastroesofágico e um paciente que tem fatores de risco, principalmente relacionado a comer grandes quantidades, não só grandes quantidades, mas alimentos típicos como alimentos picantes. Vamos ler o restante desse caso clínico. Além disso,
Se ele comer muito perto da hora de dormir, a queimação mantém ele acordado a noite toda. Então não é só grandes quantidades, não é só alimentos picantes, mas próximo da hora de dormir é ainda pior. Ele usou antiácidos líquidos no passado para esses sintomas que funcionaram apenas razoavelmente bem. Mas ele precisou tomar doses que eram muito frequentes, pois os sintomas retornavam rapidamente. Ele não usa nenhum outro medicamento. A pergunta é: quais dos sintomas de WJ que são consistentes com doença do refluxo gastroesofágico? E essa pergunta é a pergunta que eu vou responder para vocês no episódio de número 3 dessa série, que se chama Aliviando a Dispepsia. Iremos conhecer uma outra doença que é típica das doenças dispépticas, que é a doença do refluxo gastroesofágico. O episódio 3, ele se chama Entendendo a Doença do Refluxo Gastroesofágico, e a gente vai falar sobre todos os aspectos do ponto de vista de sintomas, fatores de risco, classificação da doença do refluxo gastroesofágico e também como devemos manejar um paciente que tenha essa situação. Para finalizar nossa aula de hoje, a frase é de Renato Russo: os pequenos detalhes são sempre os mais importantes. Se você chegou até aqui, eu queria que você fizesse um print dessa tela, você compartilhasse nas suas redes sociais e me marcasse, por uma razão bem simples, para entender que você conseguiu chegar até o final dessa aula e principalmente para entender que você é grato por essa aula ter sido gravada, por ter sido disponibilizada de forma gratuita. Então faz o print, compartilha, me marca para que eu possa ter essa informação também. E claro que gostaria muito de agradecer vocês por terem assistido essa aula até aqui. Eu estou disponibilizando esse PowerPoint em uma plataforma que você pode ter acesso apontando o seu celular para esse QR Code. Você vai direto para essa plataforma, você vai poder baixar essa apresentação, você vai poder baixar todas as apresentações da série Aliviando. Todas elas estão lá para você usar da forma como for mais conveniente, para dar uma aula, para fazer uma palestra, para estudar, para fazer anotações. Estão todas lá nessa plataforma. E mais uma vez queria agradecer a presença de vocês terem vindo até aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, gostaria muito de ler, coloca aqui nos comentários. Eu vou ler todas as dúvidas, todos os comentários de vocês. Aquelas perguntas, aquelas dúvidas mais intrigantes, eu vou gravar um vídeo curto, vou colocar também nas minhas redes sociais e vou marcar você que fez a pergunta para que você possa ver através de um vídeo a resposta da pergunta que você me fez. Então, muito obrigado por ter ficado até aqui e até a próxima aula, episódio 3, Entendendo a Doença do Refluxo Gastroesofágico. Até lá!